E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente vai dar continuidade hoje à aula que nós começamos na semana passada, ao tema da aula que a gente começou na semana passada, que é falando sobre a origem da formação de Roma. Eu já falei para vocês na aula passada que quando a gente fala da história da Roma clássica, a gente está falando ali numa divisão de pelo menos 3 períodos, né? O primeiro período é composto aí pelo período monárquico. A gente falou sobre a origem de Roma e agora a gente vai entrar no primeiro período. Esse é o tema da aula de hoje. Antes de a gente começar a falar sobre o período monárquico de fato, sobre como se desenvolveu a história do povo romano nesse período, a gente precisa entender como é que estava configurada a sociedade romana. A gente viu na semana passada as origens, e inclusive como essas origens são contadas segundo a própria visão mitológica do povo romano, ali no poema Eneida. Dentro do poema Eneida, a gente viu ali a visão mitológica dos irmãos Rômulo e Reno, e a gente sabe que de fato os irmãos existiram e que eles estão ligados ali à formação. Falamos também sobre território e sobre como as cidades, as primeiros povoados da região de Roma foram se formando. E aí nós falamos que num determinado momento um povo estrangeiro, os etruscos, eles chegaram. Quando o povo etrusco chegou, eles foram ali se misturando, associando sua cultura à cultura dos povos que já habitavam a região. E com isso desenvolveram vamos chamar uma nova fase no processo de desenvolvimento de Roma. Quando os etruscos chegam, eles já encontram uma estrutura social, já existiam pessoas vivendo ali. Essa estrutura social era formada basicamente por 4 grupos. O primeiro desses grupos, eu estou falando agora em ordem de importância, o primeiro desses grupos era o grupo dos patrícios. Vamos entender os patrícios aí como a nobreza, as primeiras famílias que fundaram uma região, e isso vai estar associado, à importância que essas famílias vai ter dentro das relações sociais em Roma, vai estar associado à qualidade da terra que essas famílias ocupam. Sim, os patrícios, a classe nobre, eles na divisão de terras ali acabam ficando com as melhores terras. Então a gente vai entender os patrícios aí como as famílias mais tradicionais, as primeiras famílias que estão relacionadas à formação do território, que possuem as melhores terras, então a gente já consegue entender aqui que são as famílias mais ricas também. Obviamente, como em toda a história de formação da sociedade, essas famílias mais ricas geralmente existem num número menor dentro da quantidade de pessoas ali que formam uma sociedade. Então vamos entender aí, patrícios, o grupo mais importante, as famílias mais ricas, as famílias mais tradicionais. Vão estar, inclusive, ali envolvidas na formação do pensamento político, que vai se desenvolver em Roma. O segundo grupo é chamado o grupo dos clientes. Os clientes são outras famílias, grupos sociais que foram chegando e se fixando na região depois. A palavra cliente tem um significado bem claro dentro do que nós entendemos hoje na nossa língua. Está relacionado a comércio, está relacionado a pagar pelos trabalhos desenvolvidos por um outro grupo, e é basicamente essa relação ali que dá origem entre clientes e patrícios. São pessoas que vieram de uma outra região, acabaram se fixando em Roma, não são nativos, mas vivem agora ali no espaço das cidades romanas, e trabalham, diretamente trabalham, têm relações comerciais aí com os patrícios. O terceiro grupo é o grupo dos plebeus. Os plebeus, já é um grupo mais, como é que a gente pode falar? A classe mais pobre, as classes mais pobres, porque existem níveis aí, Temos as pessoas que habitam os centros das cidades, temos as pessoas que vivem na zona rural, os camponeses, e os plebeus, dentro da estrutura, dentro das relações da sociedade, eles acabam entrando em atrito com os patrícios em muitos momentos. Por quê? Os patrícios desenvolvem ali mecanismos de convivência, políticos, de relação comercial, que auxiliam muito na manutenção de manter o dinheiro, a riqueza da região circulando ali entre os grupos dos patrícios e dos clientes, e os plebeus meio que surgem para trabalhar, para colocar a mão na massa, mas raramente conseguem ascender socialmente. Inclusive, durante uma parte dessa história ali da origem da formação da sociedade romana, não existia a possibilidade de ascensão para essa classe. Isso vai mudar depois, dentro de todo um processo que a gente vai falar mais para frente.
E o outro grupo é o grupo dos escravos. Isso sempre vai existir. Preciso usar este momento aqui para a gente esclarecer uma ideia sobre escravidão. Já falamos sobre a presença de escravos em outras sociedades que nós estudamos. Esqueçam essa ideia de associar escravos a negros, a africanos. Esse tipo de escravidão só vai acontecer bem mais para frente na história da humanidade. O tipo de escravidão que acontecia aqui nas civilizações antigas, normalmente, em sua grande maioria, era a escravidão de outras pessoas também brancas, tá? Só para chamar a atenção disso. Porque existe um conceito, não posso nem dizer que é um conceito errado, mas existe um conceito muito presente aí na sociedade de hoje, quando a gente fala de escravidão, as pessoas associam a escravidão do homem negro, do homem africano, mas isso por causa do nosso contexto social, eu sei. Neste momento aqui, falando de Roma, esqueçam a escravidão do homem negro, estamos falando de escravidão de outras pessoas, também de pele clara. Vamos continuar. Quando os etruscos chegam, eles já encontram essa estrutura social que a gente acabou de falar agora. E aí os etruscos, como eu falei para vocês, eles acabam chegando no poder. A importância dos etruscos chegando no poder, a gente já falou um pouco sobre isso no vídeo passado, vai estar abarcando várias situações dentro de Roma. Os etruscos, eles fazem grandes construções, eles desenvolvem a estrutura romana, construindo estradas, construindo muralhas para proteger as cidades, fazendo construções de espaços públicos. E os etruscos também começam a fazer um tipo de governo que facilitava a vida dos plebeus. E, obviamente, isso vai mexer ali com os interesses dos patrícios. Então, não vai demorar muito para que essa classe dominadora, a classe das pessoas mais ricas, a classe dos patrícios, comece a armar contra os etruscos. Esse período da história de Roma, que compreende aí, a gente chama de período monárquico da história de Roma antiga, ele vai ter no total 7 reis, 7 líderes. Desses 7 líderes, 3 foram latinos, já eram de um grupo que já habitava ali, e 4 foram etruscos. Então, grande parte do período monárquico da Roma antiga foi sob orientação de líderes etruscos. O último desses líderes foi Tarquínio, Ele que implementou aí várias leis, vários acordos sociais que diminuíam as tensões e as diferenças sociais entre plebeus e entre patrícios. Vale lembrar que esses atritos, esses conflitos aí estavam muito relacionados à posse da terra e ao trabalho que cada grupo desenvolvia no dia a dia. Uma coisa muito importante de se falar sobre esse período, sobre essa, como é que eu posso dizer, sobre esse golpe que Tarquínio vai sofrer, e acaba sendo retirado do poder, vai estar relacionado à presença da estrutura política que existe em Roma. O golpe que Tarquínio sofre, ele sofre a partir do Senado romano. A gente não vai falar sobre a estrutura política de Roma hoje, a gente vai ter um próximo vídeo, a próxima aula é especificamente para falar sobre isso, mas entendam, já existia uma estrutura política dentro de Roma, uma estrutura política que tem várias características da nossa estrutura política vigente até os dias de hoje, mas que defendiam ali interesses específicos de uma oligarquia. Entendo a oligarquia como uma minoria da sociedade, um grupo pequeno da sociedade, mas que detém poder. Que era o caso, estamos falando aqui dos patrícios. Sim. Então já sabe, como é que termina o período monárquico? Com um golpe dado pelo Senado este composto pelos patrícios, no rei Tarquínio, que acaba expulsando ele do poder e gera um grande conflito entre patrícios e plebeus. Bom, nosso vídeo, travou tudo, nosso vídeo vai ficando por aqui. A gente já avaliou mais esse aspecto sobre a formação do território romano e sobre a história da formação da sociedade romana. Nosso próximo vídeo ele vai ali estar principalmente focado em falar sobre essa estrutura política, em falar sobre o período da oligarquia romana, essa tensão que existe aí entre plebeus e patrícios e o que isso vai gerar dentro de Roma. Os próprios plebeus lutando pelos seus direitos e as leis aí sendo oficializadas por causa dessa briga aí, essa disputa entre patrícios e plebeus, e o início da expansão territorial romana. E também vamos falar das guerras púnicas, a guerra aí entre romanos e fenícios por causa aí de interesses comerciais.
certo? Então até nosso próximo vídeo, não esqueçam, aqui embaixo na descrição do vídeo vai ficar aí as páginas que vocês podem acompanhar este conteúdo no módulo de vocês. Então sempre façam isso, peguem lá o conteúdo do módulo, leiam e associem as informações que a gente está vendo aqui. Boa aula, boa leitura, até o nosso próximo vídeo e tchau!